E aí galera, tudo beleza? Aqui quem está falando é o El, seja bem-vindo à nossa 17ª aula do curso de HTML. No vídeo de hoje a gente vai aprender a trabalhar com margens e paddings. Mas antes da gente pôr a mão na massa, eu gostaria de pedir que você deixasse o like no vídeo para apoiar o canal. Se não for inscrito, se inscreva, pois assim você vai estar me ajudando e muito. E aí, para a gente entender melhor esses conceitos, eu criei duas caixas. Uma que está representada por essa div com a classe de container e outra caixa interna que tem esse ID de box. E aí, para a gente visualizar melhor esses conceitos, a gente vai primeiro utilizar essa caixa interna. Então aqui, como a gente viu na aula passada falando sobre classes e IDs, eu vou utilizar aqui o ID para selecionar essa caixa interna. Então eu chamo o ID, que é box, eu vou dar aqui uma largura de 100 pixels, uma altura também de 100 pixels, vamos dar uma borda, a largura da borda vai ser 2 pixels, sólido, e vamos colocar aqui na cor laranja. Então, bacana, pessoal, a gente criou aqui a nossa caixa. E aqui, para ele computar melhor os valores, eu vou passar essa propriedade de box sizing para border box. Depois eu explico melhor essa propriedade aqui, pessoal. Então, bacana, pessoal, a gente criou a nossa caixa, a gente deu um estilo nela que colocou uma borda de 2 pixels na cor laranja, colocou uma largura e uma altura. Então, o que é margem? Margem é um espaço que tem depois da borda do elemento. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem a borda laranja, então qualquer espaço que eu der depois dessa borda é chamado de margem. E qualquer espaço que eu der aqui antes da borda, a gente chama de padding. Por exemplo, aqui, ó, o conteúdo aqui dessa div está muito apregado aqui na lateral da caixa. Se a gente aplicar, por exemplo, um padding, a gente pode afastar um pouco. Por exemplo, aqui nessa caixa eu vou dar um padding, que é um espaço interno de 10 pixels. Então posso chamar a propriedade padding e passar o valor de 10 pixels. E aí vocês podem observar que ele afastou tanto de um lado quanto de outro. Mas a gente pode endereçar cada um lado dessa caixa. Por exemplo, eu posso endereçar a parte de cima, a parte de baixo, a parte da esquerda e a parte da direita. E aí para isso a gente vai usar uma combinação, que é padding e mais o lado que a gente quer endereçar. Por exemplo, aqui eu posso dizer que eu quero dar um padding somente na parte de cima, que é o padding top. E aí eu posso colocar qualquer valor, por exemplo, aqui, 30 pixels. Então aqui vocês podem ver aqui que ele afastou o conteúdo da caixa, ele afastou um pouquinho para o centro da caixa. Aí se a gente quiser, por exemplo, der aqui um padding do lado esquerdo, a gente pode dar também para esse nome afastar um pouco mais para o meio. Então eu posso colocar o padding left. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, 20 pixels, para não ficar com o mesmo valor. E aí se eu quisesse endereçar também aqui o lado direito, padding right. E eu posso colocar, por exemplo, 20 pixels também, ó. E a gente poderia também utilizar o padding bottom, que é o espaço aqui entre o conteúdo da caixa e a sua borda inferior. No caso aqui eu poderia colocar o padding bottom, colocar, por exemplo, aqui 100 pixels, para ficar bem visível. Tá vendo aí? Vocês veem que ele afastou aqui a borda para o conteúdo respirar mais dentro do elemento. Então, como vocês viram aí, através da propriedade padding, a gente pode dar um espaço da borda para o conteúdo do elemento, ou seja, um espaço interno. E a margem permite a gente dar um espaço da borda para fora. Por exemplo, essa caixa aqui está colada nessa outra caixa preta. Se eu quiser, por exemplo, dar um espaço externo aqui, né, de 30 pixels, ele vai afastar essa caixa aqui um pouco para baixo, dando um espaço para ela não ficar tão colada, né? Então aqui eu posso chamar a propriedade margem, e aí eu posso dizer que eu quero uma margem somente em cima, e se eu colocar, por exemplo, aqui 10 pixels, vocês podem ver que ele afasta um pouco, ó. E aí segue a mesma convenção, galera. A gente pode dar uma margem no topo, pode dar uma margem aqui no left, que é no esquerdo, margem left. Vou colocar aqui, por exemplo, 20 pixels, que ele vai afastar um pouco, ó. E aí, assim como o de cima, a gente pode endereçar qualquer um dos lados, top, left, right, bottom. E aí, galera, tanto na margem quanto no padding, a gente pode passar o espaçamento para as 4 direções em uma única linha. E aí a gente pode passar um valor, 2 valores, 3 valores e 4 valores. Então eu vou primeiro mostrar para vocês aqui passando a margem com um valor só. Então eu vou colocar aqui a margem. Se a gente colocar, por exemplo, 10 pixels,
ele vai dar 10 pixels nas 4 direções. Aí eu posso passar também com 2 valores. Se eu der com 2 valores, por exemplo aqui 20 pixels, aí o que vai acontecer? Ele vai dar 10 pixels para cima e para baixo e 20 pixels nas laterais. Por exemplo, aqui eu vou colocar 50 para ficar mais evidente aqui, ó. Tá vendo aí, ó? E aí tem outra forma também que a gente passa 3 valores. Então, se a gente passar 3 valores, galera, vai ser sempre assim, ó. O primeiro valor vai ser aqui em cima, o segundo vai ser direita e esquerda e o terceiro vai ser embaixo. Então aqui, ó, o primeiro valor vai ser em cima, que é 5 pixels. O segundo valor vai ser direita e esquerda. Vou colocar aqui, por exemplo, 20 pixels. E o terceiro valor vai ser embaixo. Vou colocar aqui 2 pixels. Então aqui é importante vocês observar a ordem. Primeiro em cima, depois direita e esquerda e por último embaixo. E aí a gente tem outro formato que a gente passa os 4 valores, que ele sempre vai começar em cima e a gente vai seguir aqui no sentido horário. Então o primeiro valor vai ser para cima, o segundo para a direita, o terceiro para baixo e o quarto vai ser na esquerda. Então aqui eu posso colocar margem, aí eu vou colocar aqui, o primeiro vai ser em cima, vou colocar só 5 pixels. O segundo vai ser na direita, eu vou colocar aqui, por exemplo, 30 pixels. O terceiro vai ser embaixo, vou colocar 40 pixels. E o último vai ser aqui na esquerda, vou colocar 100 pixels. E aqui, para a gente comprovar se realmente isso foi aplicado, a gente pode visualizar aqui através da aba de desenvolvimento do Chrome. Então a gente pode maximizar aqui, clica com o direito, inspecionar elemento. Aí aqui a gente pode vir aqui, pessoal, nessa setazinha, a gente seleciona o elemento aqui e ele vai mostrar, ó. Então, como vocês estão vendo aqui, foi 5 pixels em cima, 30 pixels do lado direito, 40 pixels na parte inferior e 100 pixels aqui do lado esquerdo. E aí, galera, a gente pode utilizar também uma forma reduzida que permite para a gente passar todas as dimensões em uma única linha de código. E a gente pode passar um valor, 2 valores, 3 valores e os 4 valores. É importante a gente notar que ele sempre vai começar pelo topo. Aí no caso ele vai no topo, vai do lado direito, do lado de baixo e depois do lado esquerdo. Então colocando somente um valor, vocês percebem que ele colocou os 20 pixels para todas as direções, para cima, para a direita, para baixo e para a esquerda. Se eu colocar com 2 valores, ele vai colocar o primeiro valor em cima e embaixo e o segundo direita e esquerda. Por exemplo, eu vou colocar 20 aqui para ser em cima e embaixo e eu vou colocar, por exemplo, aqui 40 para ser direita e esquerda. Então aqui, ó, 20 em cima e embaixo e 40 direita e esquerda. Se a gente colocar agora 3 valores, galera, vai fazer o seguinte, ele vai colocar o primeiro em cima, o segundo direita e esquerda e o último embaixo. Então vou colocar aqui, ó, 20 pixels para ser em cima, 40 pixels para a direita e para a esquerda, mas embaixo aqui eu vou colocar, por exemplo, 70 pixels. Então vocês podem ver aqui que a gente utilizando essa aba de desenvolvimento do Chrome, fica muito fácil a gente ver as dimensões ou os espaçamentos que a gente dá aí para os nossos elementos. E aí, por fim, galera, a gente pode também passar 4 valores, que vai ser para cima, para a direita, para baixo e para a esquerda. No caso aqui eu vou dar 20 para cima, 40 para a direita, 70 para baixo e para a esquerda aqui eu vou colocar agora, por exemplo, 10 pixels só. E aí fica bem fácil a gente visualizar, né? O primeiro é 20, o segundo é 40, o terceiro é 70 e o último aqui é 10 pixels. E a mesma coisa, galera, a gente pode fazer para o padding. E aí a gente pode passar com um valor, com 2, com 3 ou com 4. Segue a mesma coisa. Então eu vou comentar, eu vou deixar mesmo esse espaço aqui, né? Então vamos colocar o padding aqui, somente com valor. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 20 pixels de padding, vocês podem ver aqui que ele deu o padding aqui para as 4 direções, 20, 20, 20 e 20. Se eu colocar 2 valores, o primeiro vai ser para cima e para baixo, e o outro vai ser para a direita e para a esquerda. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui 10 pixels, para ficar melhor da gente distinguir um do outro. Então ele deu aqui 20 pixels em cima, embaixo, e 10 pixels na direita e na esquerda. E aí segue a mesma coisa, a gente pode passar um outro valor, colocar aqui, por exemplo, 30. Aí vai ser 20 em cima,
10 na direita e na esquerda e 30 embaixo. E aí, se a gente passar os 4 valores, a primeira vai ser aplicada em cima e aí ele vai girar no sentido horário aqui. No caso, eu dei 20 em cima, 10 na direita, 30 embaixo e 50 aqui na esquerda. Então, galera, para a gente solidificar esses conceitos, a gente vai construir uma barra de navegação acima dessa caixa aqui para a gente usar essas propriedades de espaçamento externo, de espaçamento interno, que são as margens e os paddings. Então, para isso, a gente vai utilizar o elemento semântico, que já é um elemento apropriado para a gente criar uma barra de navegação, que é o nav. E aí, para criar a lista de navegação, a gente vai utilizar uma lista não ordenada. Então, vai ser um L, ele vai ter 3 elementos. Aperto o Enter aqui. O primeiro vai ser Home, o segundo vai ser Serviços e o terceiro vai ser Sobre. E agora a gente precisa estilizar, então a gente vai endereçar a barra de navegação usando o seletor de elemento mesmo. Então aqui, para a gente visualizar, eu vou colocar uma borda aqui, para ficar melhor da gente visualizar. Então um pixel, sólido e vou colocar azul. Então a gente já consegue enxergar aí o elemento principal, que é o nav. Agora a gente vai selecionar a nossa lista, o L. Vou colocar uma borda também para ficar melhor da gente visualizar. Então, um pixel, sólido, coloca laranja. E a gente vai colocar também uma borda nos elementos da lista, para ficar melhor da gente visualizar os espaços que a gente está aplicando nesses elementos. Então, vou pegar o LI, e aí vou dar também uma borda, sólido, vermelho. Pronto, bacana, galera. Aí aqui, galera, a gente pode fazer algumas coisas. A primeira coisa que a gente quer fazer é tirar esses estilos aqui da lista. Então, list style, eu quero tirar, ficou não. E aí, para ficar ainda melhor, galera, seria bom a gente colocar mesmo aqui um link em cada item da lista. Então, eu vou criar um link aqui, o A, e aí ele vai apontar para nada. A gente pode colocar esse jogo da velha aqui, que faz com que ele não aponte para nada. E aqui a gente coloca o nome, ó. Vai ser home, aí vou colocar um A também, que é um link. Ele não vai apontar para nada, e ele vai aparecer aqui serviços. E o último aqui, a gente vai colocar também um link aqui dentro, e vamos colocar... Ele não vai apontar para lugar nenhum e vamos colocar sobre. Aí a gente pode fazer o seguinte, a gente vai utilizar aquele outro tipo de seletor, que é o seletor descendente. A gente vai pegar o elemento pai e selecionar o elemento que está dentro dele. Então a gente vai pegar o LI e a gente pega todos os links que tiver dentro do LI. E aí o que eu quero fazer aqui é tirar essa listazinha que está embaixo dos nomes. Então esse aqui é o Text Decoration, né? Então Text Decoration, e aí eu quero dizer que eu não quero nada. Não. A gente pode dar também uma outra cor se quiser aqui. Então, color. Vou colocar aqui, por exemplo, vermelho. O estilo também da fonte aqui, para colocar ele em negrito. Font weight, bold, colocou em negrito. E aí, para esses elementos ficar lado a lado, a gente modifica o tipo de display dele. Por padrão, ele está block, que ele vai ficar um em cima do outro. Se a gente colocar, por exemplo, inline block, ele vai ficar um ao lado do outro. Então, vou pegar esses LIs aqui. Vou dizer que o display dele aqui vai ser inline block. Pronto, vocês estão vendo aqui que ele já ficou um ao lado do outro. Aí aqui, galera, vocês podem verificar aqui que a gente tem primeiro a nossa nave, que é essa azul. A gente tem a lista, que é essa laranja. E a gente tem aqui os itens da lista, que está representado por esse vermelho. E aqui é onde a gente vai poder utilizar tanto a margem quanto o pad. Então a gente pode colocar uma margem para ele dar um espaço aqui fora desse elemento. A gente pode colocar também um pad para ele dar um espaço aqui interno, para o nome não ficar tão sufocado nas bordas do elemento. Então essa caixinha menor aqui é o LI. A gente pode dar, por exemplo, aqui uma margem nas 4 direções de 5 pixels. Então se eu colocar uma margem de 5 pixels, vocês estão vendo aqui que ele já afasta um pouquinho, né? E aí, se eu quiser colocar, por exemplo, um espaço agora interno, eu uso o pad. Por exemplo, aqui vou colocar um pad de 5 pixels também. Então, aqui, se eu quiser pegar todos esses LIs e eu der um espaço externo neles aqui, só na direita e na esquerda, eu posso usar aquele mecanismo passando 2 valores, que vai ser primeiro em cima e embaixo, e o segundo vai ser direita e esquerda. Então, eu posso pegar aqui os LIs, margem, né? E aí, se eu passar o primeiro valor, vai ser em cima e embaixo. Então, eu não quero que ele dê espaço nenhum em cima e embaixo. Mas na direita e na esquerda, eu quero que ele dê 20 pixels.
20 pixels está demais aqui, né? Vou colocar só 10 pixels. Então vocês veem aqui que a gente já conseguiu distribuir. E agora aqui, galera, é só a gente tirar aqui as bordas, que ele já vai ficar nosso menu. Ó. Tirei a primeira borda, que é o do item da lista. Posso tirar essa outra borda aqui, que é da UL. E a gente tira aqui o outro também, que é da barra de navegação. E aí, se a gente quiser aqui para ficar mais bonito, a gente pode dar, por exemplo, uma cor de fundo. Então aqui eu posso usar o background. E aqui eu vou usar um gradiente, pessoal, linear. Então vou dar um gradiente. E aqui a gente pode passar duas cores, para ele mesclar. Então eu vou colocar aqui um azul, um gradiente do azul para esse purple. Ele deve ficar bonito. E aqui, galera, por padrão, ele vai dar esse gradiente aqui de cima para baixo. A gente pode colocar aqui também para ele ir para a direita. Então eu posso colocar aqui to, que é para, e aí para a direita. Ó. Que ele vai dar esse gradiente aqui de um lado para o outro. Então, galera, no vídeo de hoje a gente aprendeu a colocar espaço nos elementos, que é tanto o espaço externo, que a gente chama de imagem, e o espaço interno, que é entre o conteúdo e a borda, que é o padding. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixem nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!